antes que a pandemia viesse trazer muito medo, uma agenda de medo já vinha sendo construída. De modo que hoje, o próprio vírus, que é tão nocivo, o próprio vírus que tem, né, já sua letalidade, já tem o seu mal e tem afetado tantas pessoas. Talvez ele não tenha se tornado tão mal quanto o próprio medo que se tem causado e o próprio medo que se tem levantado. Gostaria de poder pensarmos juntos sobre uma realidade que nós temos vivido nesses dias de quarentena, o quanto que as questões do medo, da insegurança, elas borbulham. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho de forma espiritual nesse sentido. E quando a gente lembra sobre Davi e Golias, uma das coisas que a gente pensa muito ou tem foco é no encontro de Davi e Golias, Davi derrubando Golias, mas a gente se atenta pouco para o ensino espiritual que isso nos confere, porque Golias, na Bíblia, ele era um filisteu, ele era um gigante, ele representa o espírito do medo, da intimidação. E a gente sabe que Davi chegou, encontrou Golias e o derrubou, mas eu gostaria de pensar sobre o quadro que antecede isso. Houve uma quarentena que antecedeu esse encontro de Davi e Golias. E eu gostaria de ler, está em 1 Samuel, no capítulo 17. Se você tiver paciência, eu vou ler uns 4, 5 versículos, que diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. Pensa que esse homem, além de ser um gigante, estava todo fortemente armado. Ele era um símbolo de algo imbatível, amedrontador. Versículo 8, parou e clamou às tropas de Israel e lhe disse: Para que saís, formando-vos linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Então ele estava dizendo o seguinte: todos os dias ele saía do meio da tropa, porque havia a tropa de Israel do lado de lá e do lado de cá, que eu vou ficar do lado de Israel, óbvio, e a tropa dos filisteus do lado de lá, e o Golias vinha todos os dias. A Bíblia vai falar que ele vinha de manhã e à tarde, 2 vezes ao dia, dizendo: não coloque as tropas em choque. Eu estou aqui representando a nossa tropa. Levante um homem do meio de vocês e lute comigo. E ele vai dizer no versículo 9: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos os vossos escravos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos escravos e nos servireis. Por quê? Porque você se torna escravo de tudo que te vence. E ele estava propondo o seguinte: não coloque as tropas em batalha, levante um representante aí, como eu estou me apresentando aqui, e lutemos entre nós. E olha o que diz no versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou por 40 dias. Então houve uma quarentena de muito medo, de muito pânico. Foi uma construção de medo. E olha como Davi chega para vencer isso. Davi chega desassociado dessas notícias, Davi chega desassociado desse meio, porque quando ele chega lá, todo o exército de Israel estava com síndrome de pânico, estavam todos apavorados. Leia depois com mais cuidado que você vai perceber isso, mas foi uma construção. O que eu gostaria de pensar é que antes que a pandemia viesse trazer muito medo, uma agenda de medo já vinha sendo construída. De modo que hoje, o próprio vírus, que é tão nocivo, o próprio vírus que tem, né, já sua letalidade, já tem o seu mal e tem afetado tantas pessoas. Talvez ele não tenha se tornado tão mal quanto o próprio medo que se tem causado e o próprio medo que se tem levantado. Porque uma agenda de medo já vem sendo construída. Sabe de uma coisa? O transbordar dos ventos
e o transbordar dos rios, o soprar dos ventos, eles não vêm para derrubar a casa, eles vêm para revelar o fundamento da casa. Então, nesses dias, uma coisa que tem acontecido é que está se revelando fundamentos de muito de nós, no nosso interior. E como que Davi se apresenta? Davi chega diante de Golias, ele pergunta, gente, o que está acontecendo aqui? E eles explicam para Davi, e Davi responde da seguinte forma, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas ele diz assim, como que esse incircunciso está ousando fazer isso? Uau! Todo mundo olhou para Golias e enxergou um gigante. Davi olhou para Golias e enxergou um incircunciso, alguém que não tinha aliança com Deus. Por quê? Porque a segurança que vence os nossos medos está exatamente no progresso da consciência de que somos filhos e temos um pai. E ele estava dizendo, ele pode ser enorme, mas ele não tem aliança com Deus. Ele não está na condição de filho. Por isso que quando José estava para entrar em Canaã com o seu povo, Deus falou, Josué, circuncida todos os filhos de Israel, porque seus pais não o circuncidaram no caminho. Uau! Deus manda Josué circuncidar todos os filhos de Israel antes de entrar em Canaã. Por quê? Porque a circuncisão era a marca da filiação. Sabe que Deus estava falando para Josué? Josué, em Canaã, o seu inimigo não é o filisteu, o Eteu, o Eveu. Em Canaã, o teu inimigo é a falta de consciência que você é filho. Porque quem não tem consciência que é filho, não tem consciência que é herdeiro. Quem não tem consciência que é herdeiro, não tem senso de posse. E você pisar em Canaã para derrubar gigantes sem ter consciência de filho, não tem consciência de herdeiro, não tem senso de posse, vai pisar na terra e vai pedir licença. E você tem que pisar na terra e dizer, sai, porque essa terra é minha, meu pai me deu. Então, o progresso da revelação da paternidade de Deus é o que vai construindo dentro de nós os subsídios que a gente precisa para vencer os temores que nos são invadidos. E as agendas que acontecem do lado de fora, elas não criam temor. Elas revelam, destampam temores que já estão dentro de nós. Elas disparam gatilhos que já estão dentro de nós. De maneira que progredir no conhecimento da paternidade de Deus é ainda o nosso maior recurso, o senso de filiação. Porque há uma agenda de medo sendo trabalhada por muito tempo já. Por isso que a depressão é tida como a doença do século e outras demandas psicossomáticas, doenças emocionais, uma geração de adolescentes cortando pulsos, o mundo do psicotrópico aumentando a cada dia, a procura por psiquiatras, os divãs dos psicólogos, tudo isso, graças a Deus pelos profissionais, mas tudo isso demonstra que já tem uma agenda do medo sendo construída. Houve uma quarentena antes de Golias ser derrubado. Portanto, se preparem para ir para Deus, muito mais do que qualquer outra coisa, encontrar esse lugar aonde a paternidade de Deus ela vai sendo revelada a nós. Porque na paternidade de Deus eu vou construindo confiança e segurança dentro de mim. Portanto, pense sobre isso. As trevas, ela não tem pressa, ela constrói ao longo do tempo, de maneira invisível e progressiva, uma instabilidade até que ela dá o golpe. Por isso que Davi se apresenta para derrubar esse gigante chamado medo. Ele não conversa, ele não dialoga, ele não busca um tratamento, ele se levanta confiando em Deus para derrubar, porque medo é gigante, gigante você não conversa, gigante você enfrenta e derruba. Portanto, que eu e você possamos buscar a Deus nesses dias, nele, buscando nele o senso de paternidade que gera confiança, que derruba os nossos medos e nos traz segurança interna, que os buracos de medo que há em nós sejam preenchidos de confiança, a fim de que vençamos não só os gigantes nas nossas vidas, mas também naqueles que estão em nossa volta. Que Deus abençoe o seu coração.